O nosso novo estudo desta semana tem como tema principal as raízes da inquietação. E como verso principal para memorizar, nós trazemos Tiago 3, verso 16, que nos diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. De fato, o descontentamento surge quando há um conflito entre o que queremos e o que temos. São situações que causam ansiedade e tiram nossa paz. Em muitos casos ou muitas ocasiões, as raízes do descontentamento estão em nossa natureza pecaminosa. Em outros casos, é nosso desejo de ser fiel que motiva os outros a ficarem no caminho. Podemos encontrar paz quando o descontentamento nos cerca? Será que é possível? Neste tema, vamos considerar os seguintes aspectos: o descontentamento externo, o descontentamento interno, que tem que ver com o sentimento de egoísmo, a ambição e a hipocrisia, e também vamos ver se é possível erradicar o descontentamento. Estamos acostumados a ler na Bíblia que Jesus Cristo veio trazer a paz, mas aqui ele mesmo diz: eu vim trazer divisão. Em São Mateus 10, verso 35, Jesus diz: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a sua filha contra a mãe, e a nora contra a sogra. Que palavras estranhas quando se trata de Jesus, que pregou e viveu o amor, viveu a paz e a harmonia. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos, quanto mais nossa família e nossos amigos. E o que de fato Jesus queria dizer em São Mateus 10, 35? Ele diz claramente aqui que se amarmos os nossos familiares, nossos irmãos, mais do que a Ele, Jesus, não somos dignos dele. Jesus é digno porque Ele deu tudo por nós. Nós somos dignos quando escolhemos segui-lo acima de tudo. E quando aqueles próximos a nós não fazem a mesma escolha que nós fazemos, surgem então os conflitos. Eles tentarão nos afastar da nossa lealdade a Jesus. Então, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Sabemos que a paz de Cristo não se destina a banir divisões, mas persistir em meio de luta e divisão. As famílias devem ser divididas para que todos aqueles que invocam o nome do Senhor sejam salvos. Todos os que recusarem seu amor infinito encontrarão o cristianismo como uma espada, um fator perturbador em sua paz. E um dos aspectos que nos causam a inquietação é o egoísmo. O egoísmo é o sentimento de nos colocarmos no centro das situações, no centro dos interesses. A Bíblia diz em Lucas 12, 15, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. As palavras eu, me, meu é uma linguagem que aprendemos rapidamente e usamos com muita frequência. Quando Jesus foi convidado a decidir sobre a distribuição de uma herança, ele recusou. Inclusive ele disse: quem me constituiu juiz entre vocês? Mas ele aproveitou também para mergulhar nas raízes desse descontentamento, que é o egoísmo. Lucas 12, 13 a 15. Jesus também aproveitou para contar uma parábola de um homem que olhou para si mesmo e esqueceu-se de Deus e, como consequência, perdeu tudo o que tinha. E qual seria o antídoto contra o egoísmo? Será que a Bíblia apresenta? Romanos 12, verso 10, Filipenses 2, 5 a 8 e Gálatas 5, 13. A Bíblia diz: seja humilde como Cristo, sirva os outros e não queira ser senhor, mas queira ser servo. Um outro sentimento também que tira nossa paz e nos traz a inquietação
apresentado pela própria Bíblia é a ambição. Lucas 22:24 diz: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior no reino dos céus. E essa discussão aconteceu quando Jesus havia acabado de dizer a seus discípulos que ele seria traído e morreria, derramando seu sangue para perdão dos nossos pecados. No entanto, eles não conseguiam compreender essas verdades espirituais porque seus pensamentos estavam cheios de ambição. Eles cobiçavam uma posição importante no futuro reino terrestre do Messias. Ao colocar uma criança no centro do grupo, Jesus os ensinou a parar de querer grandes coisas para suas vidas. Mateus 18:1-3. Jesus não é contra as conquistas, mas Jesus sabe que o sentimento, quando ele se torna uma ambição, ele pode nos atrapalhar. Então ele disse aos discípulos: por que vocês não se tornam como uma criança? E qual era a lição que Jesus queria ensinar aqui? É porque, como criança, devemos confiar em Deus e depender dele para dirigir nossas vidas. Jesus tem planos para nós e pacientemente nos leva a abandonar nossas ambições equivocadas e deixar-nos ser liderados por Ele. Um outro comportamento que pode tirar nossa paz e nos trazer a inquietação é a hipocrisia. E a hipocrisia foi um dos sentimentos mais reprovados por Jesus Cristo. Em Mateus 23, 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 29, ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são hipócritas. E Jesus começou a descrever: vocês fecham o reino dos céus, não entram e nem deixam outros entrar. Arruinam as viúvas, mas fazem grandes orações. Fazem os seus prosélitos mais fanáticos do que vocês são. Dizimam o pouco, mas esquecem o amor e a justiça e a fé. Limpam o exterior, mas por dentro vocês estão cheios de roubo e injustiça. São como sepulcros caiados, bonitos, mas cheios de imundícia. Vocês honram os profetas mortos, mas vocês expulsam os vivos. No Evangelho de Mateus se registram 14 vezes em que Jesus usou a expressão hipócritas, e em nenhuma delas foi para dizer algo agradável. E isso nos traz uma pergunta-chave: por que Jesus era tão duro contra a hipocrisia? Um hipócrita no mundo grego era um ator, uma pessoa que desempenhava um papel. Este termo passou para a nossa língua como uma expressão de alguém que parece ser quem ela não é, ou que não age em coerência com o que diz. E Jesus alertou que esta é uma maneira verdadeiramente perigosa de ser. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz é um pecado. Tiago 4, verso 17. Portanto, Jesus encoraja, convida e nos fortalece a viver o que acreditamos de fato. Desta forma, ajudaremos os outros a confiar em Jesus e a aceitá-lo. A religião de Cristo é a própria sinceridade. Zelo pela glória de Deus, eis o motivo implantado pelo Espírito Santo, e unicamente uma operação eficaz do Espírito pode implantar esse motivo. O poder de Deus somente pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Com tantos sentimentos negativos que é possível que o ser humano tenha, será que podemos eliminar ou erradicar a inquietação, de acordo com a Bíblia? João 14, 1 diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Como vimos, não só nossa natureza pecaminosa pode nos causar descontentamento e inquietude ou inquietação, mas nossa própria fidelidade pode nos levar a viver situações angustiantes. E como podemos obter paz na angústia? A chave é a confiança. Jesus nos prometeu dar vida plena quando estamos feridos, cansados, exaustos, doentes,
e desanimados, confiemos em Jesus. Ele é a vida, de acordo com João 14, verso 6. Por outro lado, Jesus está preparando um lugar para nós, onde nossa dor, ansiedade e sofrimento serão banidos para sempre. De acordo com Apocalipse 21, verso 4, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto focarmos nossos pensamentos nessa preciosa promessa, as vicissitudes desta vida ficarão em segundo plano. Temos esperança em meio ao descontentamento, quando confiamos plenamente em Deus.